eu fui envolvido realmente com questões do espiritismo, mas um espiritismo mais amplo, não aquele simples espiritismo kardecista, né? Obviamente, tudo começou na minha infância, creio eu, com a minha vaga memória, mais ou menos a partir dos 6, 7 anos, onde os fenômenos espirituais se manifestavam lá e as pessoas realmente não entendiam. Eu, uma criança, achava, entre aspas, natural, mas o crescimento foi me mostrando que era uma coisa meio que exclusiva, aquilo tudo que acontecia comigo. E o decorrer do meu crescimento foi envolvido nessas manifestações espirituais, quer dizer, chamadas espirituais, né? Hoje eu daria outro nome, mas vamos trabalhar dessa forma, Exato. para que fique elegível, né? Eu fui desenvolvendo, então, essa questão espiritual nas várias linhas que você possa imaginar da espiritualidade, sobretudo os cultos cultuados, redundância, né? Cultuados aqui no Brasil, que é uma diversidade enorme. E chegou um momento em que eu precisei me aprofundar, porque não já estava pouco aquele conhecimento, então o livro não bastava, faculdade não bastava. Eu cheguei a ter uma época de ateu também, onde eu joguei tudo isso para o alto e falei, olha, não quero mais saber de nada disso. E fui um ateu muito feroz, né? Aquele ateu empenhado mesmo. E pós-ateísmo, outras doutrinas espirituais somadas a essa nova doutrina chamada como Nova Era, vieram dando assim um falso embasamento para que não acreditássemos em Deus e ainda assim pudéssemos cultuar uma espiritualidade. Comecei a trilhar com 5, 6 anos de idade e foi assim uma diversidade de cultos muito grande, muito grande. Eu vou te contar brevemente essa minha história dos 5, 6 anos de idade, Sim. aonde eu estava lá no meu quartinho, né? Era um quartinho muito pequeno, uma família muito humilde. Eu dormia ainda num bercinho, esses bercinhos de criança mesmo, um pouquinho maior para uma criancinha de 5 anos. E havia sempre uma pequena luminosidade nesse meu quarto. Essa determinada noite, e olha que essa é tecnicamente a única lembrança de infância que eu tenho. Em uma determinada noite se fez uma escuridão absoluta nesse meu quarto. Veja, havia uma luz de um poste do lado de fora que passava pelas frestas das janelas, além de uma pequena e suave luz que ficava ao corredor. Isso tudo enegreceu, escureceu de uma forma absoluta. E lá no fundo, eu de olhos abertos, né? Eu lá no fundo via um pequeno pontinho que se aproximava de mim e ao se aproximar ele se engrandecia. E ao estar próximo do rosto, eu percebia que era um rosto do que eu chamaria hoje de um demônio. Eram formas demoníacas, só aquelas cabeças. E foram 5. Vinha primeiro e parecia entrar dentro da minha cabeça. Vinha uma segunda face, né? Uma segunda cabeça demoníaca que parecia entrar dentro da minha. E eles ficavam nessa vinda constante, né? E eu ali com o corpo paralisado, né? Não conseguia mexer meu corpo. Apesar de estar acordado, o corpo não mexia. Vou fazer até um parênteses. Existe um fenômeno chamado... existe uma questão neurológica chamada paralisia do sono, que explica parte desse movimento. Mas, enfim... E essa foi a grande primeira manifestação, porque depois disso o próprio clima da casa mudou, o ambiente mudou e ficou por muito tempo assim e começaram a surgir muitos problemas, sobretudo problemas de saúde com a minha mãe, né? Ela se tornou uma pessoa adoentada, muito sensível a tudo, sobretudo na parte do estômago, e eu via bolas de luzes, bolas escuras, eu via as coisas se mexendo e as pessoas diziam que não viam, né? Então, esse foi o grande primeiro fenômeno, né, que eu sofri, vamos dizer assim. E a partir daí muita coisa aconteceu, muitas coisas foram acontecendo, né? Como, por exemplo, ver órgãos humanos. Era natural. A pessoa vira à minha frente e de repente eu estou vendo um fígado. Eu não sabia o que era, mas eu via.
e conversar com gente morta. Era comum eu dar recados, e recados que faziam sentido, recados que haviam reconhecimento da pessoa que recebia o recado, amigos imaginários que não eram amigos imaginários. O medo era terrível, era um medo assim inexplicável. Qualquer filme de terror da maior categoria seria um conto de fadas perto do terror que eu sentia. Irmã, associado a essas manifestações espirituais, coisas se mexiam, as influências desses demônios ou desses espíritos, a visualização, eu comecei a ter paralisia do sono e terror noturno. Paralisia do sono, para quem não sabe, é uma questão neurológica, aonde no seu cérebro, o seu cérebro desperta, mas o corpo continua a dormir. E você fica então numa paralisia do corpo. Você fica tentando voltar, não consegue, de repente você volta no supetão. Mas essa ansiedade do estado de estar acordado na mente e com o corpo dormindo, né, o corpo desligado, dá uma aflição enorme. E você visualiza essas sensações, porque é uma mistura de acordado com sonho, somado a um terror noturno, né? E, obviamente, influência de muita coisa ruim ali, infelizmente. Então, a minha infância inteira foi de dormir com a cabeça coberta, tremendo de medo. Uma coisa que acontecia muito também era eu me ver fora do meu corpo. E eu por muitas vezes, gritava a minha mãe, 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 e minha mãe não aparecia. Uma vez eu pensando, por que minha mãe não me atende? Por que eu estou gritando? Por que meu irmão não acorda? E aí eu olhei para o lado, eu estava dormindo e eu estava sentado na cama. Né? Então, olha que projeção enlouquecida, né? Olha como eles manipulam de uma forma muito inteligente a nossa mente para essas percepções, né? Digamos assim, extrasensoriais. E eu percebi que eu estava ali fora do corpo. E olha, eu encontrava com muitas pessoas fora do corpo, eu viajava por muitos lugares, vou colocar entre aspas, dimensões, fora do corpo, tá? Agora, obviamente, eu entendi o que tudo isso significa, né? Mas, enfim, na época eu não sabia e eu precisei fazer alianças. O que acontece? A conversação com entidades passou a ser uma coisa muito frequente, muito comum, tá? Bastante natural, inclusive. E era natural, ao dormir, eu ter 7, vou colocar entre aspas, 7 entidades que se deitavam na cama ali comigo. Eu deitava na cama, elas ficavam ali meio que do lado da cama. E fazendo bagunça a noite quase que inteira, se não a noite inteira. Né? Algum momento o meu sono me pegava de um jeito que eu não aguentava. Por volta de 3, 3h30 era a hora que eu conseguia dormir, apesar de deitar às 10, 10h30 da noite, às vezes até antes. Um belo dia eu falei, vou ter que... Quer dizer, uma bela noite, né? Eu tenho que parar com isso, porque eu não estou aguentando. Eu acho que o suicídio é o que vai dar jeito, mas não era uma opção. E aí eu comecei a dialogar com essas entidades, vamos colocar dessa forma, e passei então a ter a amizade e a proteção dessas entidades. Por quê? No meu dia a dia eram espíritos fazendo comunicação, espírito querendo escrever, eu tendo que dar recado para um, para outro. Depois isso virou uma coisa muito interessante no kardecismo, porque eu cheguei a fazer psicografias, aquelas escritas, né? Sim. Cheguei a fazer psicografia em francês, em russo, em inglês, em árabe, e todas elas foram traduzidas e tiveram traduções. E veja, na ocasião dessas ditas psicografias, eu tinha por volta de 18, 19, 20 anos, 23, 24, essas mensagens em outras línguas surgiam. E todas com as suas devidas traduções, né? Porque eu sempre fui muito... Eu sempre quis ver a coisa ali. Eu passei a fazer, então, amizade com essas entidades, que eram demoníacas, tá? Não era nada de espírito de luz bonitinho, não. Era tudo demoníacas. E eles me protegiam. Assim, hoje eu entendo. Mas eles me protegiam e eu, uau, tenho amigos, estou protegido, posso ir para a escola, posso ir para o trabalho, está organizado. Se eu precisar de alguma coisa, eu sei que um deles vai vir me socorrer, se não todos eles. Eles me protegiam do que eu vou te chamar dos outros fenômenos. Eles me explicavam os fenômenos
eles me protegiam de outras entidades que na minha humilde percepção e na minha ignorante percepção, melhor dizendo, para mim era espírito de gente morta querendo se comunicar. E quando eu passava por determinado lugar, eu olhava lá para dentro daquele lugar, tinha espírito ali. E eu podia chegar e falar: você quer mandar um recado para quem? Você quer falar com quem? Ou simplesmente eu cheguei numa fase que eu ficava batendo papo com a entidade, assim, como se fosse um colega, né? Mas eu precisei de ter um controle disso, irmã, porque a situação estava realmente enlouquecedora para mim. Minha mãe tentou me ajudar, me levando para um centro kardecista, e lá eu fiquei por muitos anos, né? Minha mãe tinha muito medo, mas ela encontrou um bálsamo ali, alguma tranquilidade, né? E ali ficamos por muitos anos. Eu comecei a ter entendimento dentro da visão kardecista, que, segundo eles, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E com todo respeito, e muito respeitosamente eu digo a todos os irmãos kardecistas, não tem como o Evangelho de Jesus ser segundo o Espiritismo. Não tem como, não faz sentido. Mas na época fazia sentido para mim. E aí, irmã, aí é que foi o grande pulo do gato para eles. Porque eu estava num kardecismo com entidades trevosas, tá? E no kardecismo, muitas pessoas iam à procura de passes, de conversar com o parente, e pessoas que sabiam que o parente ou o amigo tinha feito muita coisa errada e para eles estariam num tal umbral, e quem vai no umbral não pode ser um espírito de luz. Então eu virei meio que um negociador. Espíritos de baixa categoria, espíritos que, digamos, iriam para o tal umbral, eu ia lá e negociava com um espírito trevoso para aliviar a barra daquele espírito. Você entende? É uma trama muito bem feita. E eu fiquei nessa por muitos e muitos anos, né? Óbvio que não é só isso. Eu estou resumindo assim de uma forma muito, muito resumida. A história é extremamente longa e complexa. Na verdade, minha família foi quem me introduziu no espiritismo, né? No primeiro momento, o espiritismo kardecista. O que ocorrera? Haja vista tamanhos fenômenos, tamanhas situações de nível espiritual ocorrendo dentro de casa, na rua, na escola, não só comigo, né? Mas também com a minha família nuclear ali, pai, mãe, irmão, né? Obviamente muito mais eu. Eles buscaram por apoio em tudo quanto é lugar, inclusive na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, mas acabaram indo ao kardecismo. Minha mãe, com muito medo, né, muito medo mesmo, ela tinha medo dessas coisas, ela acabou indo no centro kardecista com a minha avó, me levaram, e lá eu me lembro, eu creio que eu tinha uns 8 a 9 anos de idade quando eu fui para esse centro, o primeiro centro kardecista. Eu fiquei maravilhado, porque eu vi espíritos, por favor, entre aspas, organizados, trabalhando de forma muito organizada, com um propósito dito para a luz, né? Buscando a tal evolução, buscando conhecimento. E apesar da tenra idade, eu fiquei maravilhado. Obviamente, nesse primeiro momento, com os fenômenos. E pensei uau, aqui eu vou ter ajuda, aqui eu vou ter controle, aqui eu não vou ser mais assombrado, apesar de que eu continuei sendo assombrado, porque os próprios ditos espíritos de luz não cessavam de me colocar a escrever mensagens nas madrugadas, né? E de visualizar coisas, enfim. Mas foi uma coisa mais branda, eu comecei a ver algo de luz, sim, como eles normalmente dizem, né? E nesse sentido eu fui me desenvolvendo o que eles chamam de mediunidade, né? Fui desenvolvendo essa tal mediunidade e a coisa foi ficando maior e mais inteligível para mim, né? E aí eu fui crescendo nesse ramo kardecista, até que em um determinado momento não deu mais para mim, eu achei que estava pouco e fui buscar outros ares. Mas a família foi quem me introduziu nesse mundo de espiritualidade. Chegou um momento do kardecismo onde eu comecei a me deparar com as contradições do kardecismo.
mas acima das contradições, algo que era muito natural na minha percepção, e respeitosamente eu falo isso sem querer afrontar nenhum irmão kardecista, é apenas a minha opinião. O ego dentro do kardecismo é muito grande. Todo mundo quer receber o espírito de maior luz, todo mundo tem aquela, entre aspas, humildade, mas não dá muito braço a torcer as coisas. Ok, há um processo de caridade muito bacana, eles ajudam, e é sincera a ajuda deles, e de certo Deus reconhece a sinceridade dessa ajuda. Mas existe um plano de fundo que não é muito interessante, sabe? E essa coisa do ego, então, é algo que batia muito. No meu próprio grupo, sem falar mal de ninguém, até porque eram todas pessoas, e acredito que sejam ainda, pessoas muito boas, mas há um jogo de a minha entidade é melhor que a sua, a minha entidade veio do Oriente, a minha entidade foi não sei o quê, ou na minha encarnação passada eu era um rei, todo mundo foi rei, e na encarnação passada ninguém foi plebeu, né? E ainda assim os que falam que eram plebeus, que eram pobres, que eram humildes, ainda assim falam, querendo despertar um sofrimento no outro, né? Como diz, como sofreu. Sim, uma piedade, né? Assim, Exatamente, mano. Querendo despertar uma piedade no outro. Então, falta muito isso. E as próprias contradições. Você veja que na época em que eu decidi sair, as próprias contradições já se bastavam, né? Além dessas questões da psique, né? do kardecista. Não estou generalizando, existem pessoas realmente sinceras nas suas ações e atitudes, mas então, de forma resumida, as contradições que o kardecismo apresentava e as questões do ego, da psique, daqueles irmãos que, apesar de terem boa vontade, demonstravam, me levou a buscar outras coisas, né? A própria questão da naturalidade. O kardecismo se acha uma religião evoluída acima de todas. Ele, quando vê uma pessoa de uma outra religião, ele diz que é um espírito inferior que ainda não alcançou a luz. Então ele sempre coloca abaixo dele as outras pessoas e diz isso com uma humildade, né, aquela humildade entre aspas, como quem diz, aquele irmão, aquela religião, tadinho deles, eles ainda não evoluíram. Isso para mim não cabia de forma alguma. Eu me aprofundei em muitas vertentes do espiritismo, em muitos credos, né, em muitos crédulos, vamos dizer assim. A partir da saída do kardecismo, pelas questões que eu mencionei atrás, né, um ponto que ficou faltando falar, que eu acho importante, é que no kardecismo a gente estava visando muito o homem, o ser humano, como ponto máximo e tal, e esquecia-se muito da natureza. Os espíritos da natureza, os espíritos enfim, dessa coisa natural, naquela ocasião, isso também não batia muito bem comigo. E o kardecismo acha que a Umbanda é involuída, de um modo geral, sem generalizar e respeitosamente, falo mais uma vez, é a minha opinião, o que eu percebia era que essas religiões, sobretudo de matrizes africanas, eram mal vistas. E eu justamente fui buscar isso. Como pode desfazer-se da natureza ou não levar em consideração tudo isso? Então comecei a buscar outras coisas, algo que me dava uma comunhão com o natural. Encontrei então a Umbanda. A Umbanda me abriu outras portas. Eu fui buscar também a Quimbanda, que é uma vertente diferenciada. A partir da Quimbanda, eu me encontrei com a magia do caos, né? O caoísmo, vamos dizer assim. A partir do caoísmo, eu me encontrei com as escrituras satânicas de Anton LaVey, a própria magia do caos de Crowley, né? Um autor, e dentre outras coisas, até mais complexas. Mas o fato foi que esse aprofundamento me levou a buscar, enfim, eu fui buscando e consegui algumas titulações, né? Eu, por exemplo, era chefe de Quimbanda. Eu tinha o meu terreiro de Quimbanda luciferiana
E dentro desse terreiro eu fazia várias práticas, né? A Quimbanda, ela dá muita liberdade para a gente fazer diversas práticas. E eu tinha dentro da minha Quimbanda luciferiana os meus sabás de magia do caos, né? Um culto de bruxaria, né? A determinados deuses pagãos, né? Eu tinha também o que eu chamaria de uma família vampírica. É uma classificação que se tem, né, de seres que sugam energias vitais. Mas, enfim, isso talvez não seja nem tão importante nesse momento. Mas, dentro da Quimbanda luciferiana, eu tinha a prática de magia do caos, tá? Eu tinha os sabás de bruxaria, que eram feitos à noite, tudo bonitinho, na mata, aquela coisa toda muito bem estruturada, e o voodoo, que eram as 3 principais linhas que eu praticava dentro da minha escola de magia. Na verdade, meu terreiro de Quimbanda era uma ordem de magia, né? Era uma ordem de magia onde eu tinha lá, eu lecionava magia oculta, né? Enfim, essas magias aí que eu te falei, eu lecionava, eu estava formando bruxos. Graças ao bom Deus, nunca formei nenhum, mas estava em vias assim de ter um diplomato ali já. Além disso, eu já fui praticante de candomblé, né? E isso dentro das matrizes africanas, tá? Fora dessas matrizes, eu tinha em algumas ciências espiritualistas também alguma aquisição de conhecimento que era até bem interessante, sobretudo na parapsicologia, né? Eu tinha, por exemplo, nas ciências espiritualistas chamadas conscienciologia e projeciologia, um entendimento técnico-teórico do que seria o parapsiquismo. No kardecismo, eles vão falar fenômenos mediúnicos. Na conscienciologia, eles vão falar parapsiquismo, né? Eu comecei a estudar essa questão do parapsiquismo também. O que leva as pessoas a se hipnotizarem e a se entregarem a esses rituais, a essas sensações. É tudo, repito, uma questão psicológica. E veja, parece simples de falando, né? Mas é uma questão até hormonal. Você sabe que existem processos no corpo humano onde entramos em êxtase. E é justamente a promoção do êxtase feito pela serotonina, que é bastante artificial, mas sobretudo pela endorfina. Tá? Essa sensação de êxtase, normalmente, psicanaliticamente falando, tá? Vou fazer um parênteses, é o que todos buscam, felicidade. Se aquilo te faz feliz, digamos assim, tá bom. Então, os diversos rituais, irmã, buscam justamente ativar essa sensação de você estar fora de si, até porque nós buscamos uma religião, ou uma fé, ou uma crença, porque estar em si é complicado. Buscamos esse suporte exterior. A gente eleva ao alto, ou enfim, seja onde for, buscando alívio de nós mesmos, porque não damos contas, teoricamente, do nosso dia a dia. Ou queremos alguma conexão com o alto, não queremos imaginar que a vida acabou na morte e pronto. Então a busca pelo transcendental é algo natural do ser humano desde que ele existe. Então quando você vai para um determinado culto, você tem diversas ritualísticas que te fazem conexão com esse, digamos, algo superior ou algo mais inteligente e espiritual. E você tem aquilo que te prende, inclusive fisiologicamente, que é justamente a sensação de prazer, de alívio, de conforto, que é a endorfina. Você tem uma ideia, a endorfina cura depressão, cura síndrome do pânico, cura dor muscular, ela promove um relaxamento gigantesco e ela, digamos assim, tira do teu campo de visão, pelo menos temporariamente, aquela pressão do dia a dia. Num ritual de matriz afro, existe um fator psicológico muito interessante. Vou falar da minha quimbanda, tá? Você entra num local escuro, pequeno, com uma luz vermelha acesa. Você ouve dois ou três tambores tocando, tá? Você ouve aquela música muito repetitiva e você já vai com a intenção de querer uma manifestação. É normal. E aí vamos voltar ao útero materno. É um local pequeno, quentinho. Quando se vê alguma luminosidade, é uma luz vermelha por conta dos vasos sanguíneos. O bebê escuta o próprio coraçãozinho, que é muito rápido.
O coração do bebê é muito rápido, mas ele também escuta o coração da mãe, que é mais lento do que o dele. São dois tambores num local escuro, de luz suavemente avermelhada quando passa uma luz, só que no útero a gente não tem preocupação, a gente não precisa se preocupar em comer, dormir, tudo é felicidade e paz. Dentro de uma casa de quimbanda ou de umbanda, num rito de giro de esquerda, vamos dizer assim, ou nas próprias questões ritualísticas, você tem esse ambiente feito novamente. Perceba, você sempre entra numa cúpula, você tem a música, então é muito fácil prender as pessoas nisso. E fora isso, você tem o que eu chamaria de apoio coletivo. Um sempre apoia a manifestação do outro. Tá? As entidades incorporadas são sempre vistas com muito respeito, mesmo que o seu, entre aspas, aparelho, receptor, seja uma pessoa de caráter duvidoso, mas incorporou, ali se tem um respeito, né? Então são esses, muito basicamente falando, são esses os fatores que prendem. Além disso, a própria consciência da pessoa que quer e precisa ter aquilo que ela deseja acontecendo, faz com que aconteça. Ela simplesmente mudou de um plano de inércia mental e de ação, de pouca ação, ela mudou para um plano de vou ter que fazer acontecer, porque senão a minha entidade não tem poder ou aquela entidade não tem poder e eu tenho que ser um exemplo para esse pessoal. Então ela mesma faz acontecer muitas das vezes. E às vezes não acontece, mas um colabora com o surto coletivo do outro. Sim. Cria uma cadeia. Cria uma cadeia de... Né? E assim, bem resumidamente, é um dos fatores principais que prende a pessoa. Né? Aquela coisa do ser sobrenatural. Eu também sou sobrenatural. Eu converso com o sobrenatural. Eu, conversando com o sobrenatural, eu coloco medo nas pessoas. As pessoas ficam com medo de mim porque eu faço isso, faço aquilo. É a questão do ego, né? Enfim, bem resumidamente. As pessoas acreditam que pacto é apenas quando você faz um ritual de sangue ou um ritual de corte. Mas, na verdade, a partir do momento que você pisa em qualquer lugar que seja, não precisa ser um terreiro de quimbanda ou nada disso. A partir do momento que você pisa em qualquer lugar que atribui suas atividades a uma divindade, seja ela qual for, você está fazendo um pacto. Mesmo que você não verbalize isso. Entrou naquele local, você tem uma intenção. A tua intenção é a porta de entrada, digamos assim, para que você tenha a sua alma capturada, pelo menos temporariamente, né? A menos que Jesus te liberte. Mas, enfim, entrou, fez qualquer pedido, basta entrar, você já está fazendo um pacto, você não está buscando aquilo. Então, não tem necessidade de corte. Óbvio que existem pactos de ordens extremamente mais profundas, né? Como eu mesmo já fiz. Mas, enfim, são situações e situações. Os pactos são feitos em qualquer local, em qualquer religião, né? Haja vista uma... Vamos colocar um nome um pouco esotérico para os irmãos entenderem. Existe uma egrégora ali. O que vem a ser uma egrégora? Vamos dizer, existe um grupamento espiritual, né? Seja da ordem de Jesus, numa igreja séria, ou na ordem do que for. No templo de Nefertiti vai ser Nefertiti. No templo de Baco vai ser Baco. Naquela igreja XYZ vai ser o XYZ. Né? Entrou, já está pactuado. Mesmo de uma forma muito suave ou leve. Você deu abertura para aquilo fazer parte da tua vida. Se faça a abertura de uma casa de quimbanda luciferiana, por exemplo, eu vou falar da minha personalidade, respeitando a quem concorda, a quem não concorda. Não quero degladiar com ninguém e falo de forma respeitosa, né? Eu vou sempre repetir isso, irmãos, porque não sou melhor que ninguém, estamos todos aprendendo, né? A intenção aqui é aprender. Mas dentro de uma quimbanda luciferiana, eu precisei ter aliados em diversas atmosferas para que eu possa ter o respaldo de abrir essa casa, seja na feitura. Vamos colocar entre aspas, o que se diz feitura de santo, né, um processo muito longo, né, como também na própria abertura da casa, né. Assim, eu vou jogar bem abertamente.
porém vou chamar de entidade, não vou chamar de demônios para não ficar uma coisa pesada para quem é da religião, porque eu não quero afrontar ninguém. Mas é preciso fazer pactos com muitas entidades, porque você vai receber pessoas ali, cada qual com seu determinado propósito, né? E dentro desses propósitos tem que trazer resolução. Basicamente, o meu trabalho se resumia, dentro da Quimbanda luciferiana, em ir até o inferno negociar com determinados demônios para libertar determinadas pessoas de coisas que ela estava sofrendo, que essas pessoas estavam sofrendo. Então, veja bem, havia muitas curas, tá? Curávamos muito, tá? Havia ajuda para arrumar trabalho, coisas assim, normais. Eu não fazia determinadas coisas, eu nunca tive vocação para o mal. Ah, mas como assim? Uma quimbanda luciferiana que não faz o mal? Não, eu não fazia o mal. Eu não fazia amarração, eu não fazia coisa para prejudicar ninguém. Sempre tive esse caráter comigo. Mas, por exemplo, a pessoa chegava lá, olha, eu acho que fizeram um trabalho para mim, você pode me ajudar? A gente detecta. Realmente fizeram um contrato demoníaco para determinadas entidades demoníacas ficar te perturbando. Então, eu vou conversar com os meus demônios, com as minhas entidades, para ver se é possível conversar com os seus demônios e você ter, então, essa libertação. E era assim. O trabalho funcionava assim, né? Você compreende? Mas a pessoa não estava livre mesmo, porque quem liberta é Jesus. Sim, exatamente. Mas na medida em que eu com as minhas entidades, com uma certa frequência, então, poxa vida, aquele grupo está sempre no rito, está sempre no ritual, aquele grupo não falha, aquele grupo está sempre ali, então nós temos ali um ponto muito interessante, de muita responsabilidade, para instalarmos a falsa fé, a falsa cultura. Sim, nós estamos instalando mal e o cara está achando que está fazendo bem, porque ele está ajudando. Irmã, curas era uma coisa assim extraordinária. Eu vou te contar um caso depois, se você quiser que eu conte, obviamente, né? Muito interessante. Mas as pactuações e os desfazimentos de pactuações são assim, né? Então foi necessário fazer esses pactos. E como um pouquinho menos técnico, assim, de uma forma mais aberta, como é feito isso? Eu já tinha essa facilidade de ver, ouvir, conversar. Eles começaram a me proteger quando eu era pequeno, conforme eu contei lá atrás. Então eu falei, gente, é o seguinte, vamos sistematizar isso? Vamos? Vamos. Sistematizamos. Então, olha só, demônios que cuidam de determinadas áreas da psique estão ali, eu chamava de entidade, viu, gente? Hoje eu sei que não são, mas vou colocar dessa forma. Entidades especializadas em questões sexuais ali, entidades especializadas em questões financeiras acolá, entidades especializadas em questões de saúde ali do outro lado, grupamento de batalha, enfim, tudo muito... Olha, eles são extremamente organizados e extremamente inteligentes. Conhecem nossa psique como nenhum psicólogo, psicanalista conhece. É uma coisa de um conhecimento muito profundo e muito organizado. A bagunça, e aí vou fazer um parênteses aqui, que é um assunto que a gente pode entrar depois. A bagunça está em anjos caídos que enlouqueceram e continuam loucos. Estes são subordinados de anjos caídos que não enlouqueceram, porém acham que estão fazendo o bem. Olha que interessante essa coisa que eu estou trazendo. Existem sim anjos caídos que acham que estão fazendo bem, acham que estão se, digamos, regenerando. Não sei se é a palavra correta, mas de alguma forma, assim, entre aspas, um arrependimento, não sei se é a palavra certa, tá? Mas, enfim, acham que estão fazendo bem. E existem, obviamente, os grandes chefes. E aí, vou tocar num nome que eu não gosto de falar muito, mas, enfim, existem os abismos infernais, que eu diria, que são os locais onde essas entidades habitam, né? Existem esses abismos infernais, isso, inclusive, está no Vedanta, para quem se interessar, enfim. E aí tem ali as grandes inteligências demoníacas coordenando essa horda organizada aqui nesse plano que a gente então existe, né? É tudo muito organizado, tá? Nesse sentido que eu falo, tá?
Vou te contar um caso muito interessante. É uma pessoa que tinha uma questão no nervo trigêmeos, né? Uma das piores dores que se tem, né? E através de um ritual de voodoo também, essa dor crônica também desapareceu, né? Então são fenômenos de cura, assim. Óbvio que a Bíblia é muito clara nesse sentido, né? Só Deus pode curar, né? Mas a verdadeira cura, só Deus. Sabemos que os demônios, isso acontecia muito. Deixo até como uma mensagem para as pessoas que de repente estão vendo esse vídeo, frequentam as macumbas por aí, né? É um fenômeno muito comum, cansei de presenciar isso, é uma coisa extremamente natural. A entidade coloca uma dor em você, por exemplo, uma dor de estômago, você vai no terreiro, a dor melhora. Aí você coloca agradecimento àquela entidade que te curou. Quando ela quer comer de novo, vamos colocar entre aspas, ou quando ela quer alguma coisa de novo, ela coloca dor de novo. Exato. Aí você vai lá, vou voltar lá. Então a pessoa fica cultuando uma coisa errada eternamente, achando que é aquilo que está tirando a dor. Quando na verdade é aquilo que colocou a dor. Irmã, dentro do que eu pude observar, e mais uma vez é a minha humilde opinião, né? Essas entidades absorvem muitas formas. A mesma entidade já se apresentou para mim em diversas formas. Dependendo da situação, é um formato diferenciado, é uma aparição diferenciada. Então existe essa coisa metaforma como uma peculiaridade dessas entidades, que a partir de agora eu vou caracterizar como demônios, para que fique entendido. Até porque, sob o meu ponto de vista, respeito ao pessoal, são demônios. Exato. E são muitos. E são organizados, são extremamente inteligentes, com um único parênteses para aqueles que enlouqueceram. Existem demônios que enlouqueceram. E eu não sei explicar isso tecnicamente, tá? Não tenho como traçar isso, está além do meu alcance, mas existem entidades demoníacas que apresentam loucura, tá? Enfim, uma coisa que eu quero até pesquisar mais. Qual é a forma de atuação? Voltemos ao Éden como o primeiro exemplo de influenciação dessas entidades, né? Ao qual ocorrera a serpente com Eva e toda a história que os irmãos, creio, cristãos ou não, conhecem, tá? E essas influenciações acontecem, até porque esse mundo está dominado por isso, né? Digamos assim, a gente trabalha aí com o nosso livre-arbítrio, muito falho pelo nosso caráter complexo, né? Difícil ainda, somos humanos, mas vou dizer de uma forma bem direta, eles estão soltos por aí, influenciando da forma que é possível, né? E de formas inteligentes, às vezes com armadilhas psicológicas e normalmente de forma até muito inconsciente da nossa parte. Não temos a plena e total consciência de como somos influenciados, tá? Repito o que falei anteriormente, das questões psicológicas, não só as questões da endorfina, essa coisa toda do hipnotismo, mas da nossa própria sensação. Nós influenciamos uns aos outros, sentimos como uma pessoa é boa ou ruim, fazemos a leitura dessa pessoa, essa pessoa é legal, essa pessoa não é, esse presente é legal, esse presente não é, estou com saudade da pessoa, a pessoa de repente liga. Então existe esse fenômeno parapsíquico. Só que isso, nesse campo espiritual, tem uma ampliação enorme, tá? E dessa forma eles vão ali, muito inteligentemente, obnubilando a consciência das pessoas e trazendo meio que uma hipnose mesmo. Algo que eu percebo dessa forma. A primeira forma que o ser humano, que nós humanos damos legalidades a esse tipo de entidade é quando começamos a acreditar que somos autossuficientes. Começa por aí. Começa aquela sugestão: poxa vida, eu estou casado, eu não posso mais fazer aquilo porque minha esposa vai ficar brava comigo. Ou gostaria tanto de estar num outro lugar agora, mas não posso estar. Ou aquela pessoa me afrontou na rua, eu não posso deixar isso barato, eu não posso ser humilhado. Isso desperta sensações ruins, né?
E aí começa aquela influenciazinha, olha, você é autossuficiente, você faz parte do universo, você não merece isso, você tem que revidar. Começa a criar essas ilusões, tira de nós uma visão mais cristã das coisas, né? E a gente começa a querer reivindicar o nosso lugar, nossa posição, começamos a achar que temos o direito disso, eu tenho esse direito, eu consigo resolver isso e aquilo. A gente tira então a legalidade de Deus ao tomar conta de nossa vida e a gente passa a achar que somos semideuses, né? O Nova Era é muito interessante, né? Porque o Nova Era diz que somos partículas divinas e logo somos deuses. O kardecismo, por exemplo, acredita que a gente vai evoluir ao ponto de chegarmos ao mesmo nível de Jesus Cristo. E dali para cima mais ainda. Olha como o ser humano completamente falho crê em coisas que só está dando legalidade a entidades demoníacas atuarem na vida. É mais ou menos assim. Na minha quimbanda, por exemplo, nossas guias eram feitas de ossos, tá? E de cristais. Nada de coisas de plástico, nada de coisas artificiais. Então era muito osso, muita pata de ave, né? Muita pedra. E olha, passava por ritualizações assim, bem demoradas até aquilo estar pronto. Não é só fazer um cordãozinho, não. Aquilo fica, às vezes, enterrado em cemitério, às vezes pendurado em bananeira, de um dia para o outro. Enfim, é uma série de ritualísticas que tornam aquilo uma assinatura do teu convênio ou do teu pacto com aquela entidade. Além de que as indumentárias e as roupas te demonstram para a sociedade o grau que você tem naquele ritual específico. Isso te engrandece frente a essas pessoas, né? Magisticamente falando, é como a música. Eu vou trazer a música como um exemplo de como funcionam as roupas e as indumentárias. Imagine você ouvindo a oitava sinfonia de Beethoven. Imagine agora você ouvindo um thrash metal de uma banda satânica. Tudo é música, mas uma te coloca num padrão mental bom, digamos assim, bacana, né? E o outro te coloca num padrão mental ruim. Você vai pensar em coisas ruins. É natural. E aí eu te digo, tudo não é música porque aquilo te faz tão mal e aquela outra te faz tão bem. Então, para que você, enquanto uma pessoa que trabalha numa casa, seja qual for, não precisa ser divertente de matriz africana, como uma quimbanda, um candomblé, pode ser rituais de bruxaria normais, né? Quando você veste as roupas e as indumentárias, você está colocando a sua psique no estado vibracional padronizado com a entidade demoníaca que te assiste. Imagine que no meio do ritual tu pensa uma coisa legal. A entidade não gosta de coisas legais. Vai dar problema. Então, para que você mantenha uma frequência pensênica, ou seja, uma frequência de pensamento compatível com aquele demônio, você tem que abaixar o teu padrão. Você tem que ficar no thrash metal demoníaco e não na oitava sinfonia de Beethoven. Tá? É mais ou menos isso que esses elementos agem enquanto função oficial à hierarquia. Né? Quando esses anjos caem, a hierarquia não muda, apesar de haver enlouquecimento por parte de alguns e por aí vai, mas existe uma organização satânica, porque Satanás tem planos que obviamente estão perdidos, mas enfim. E essa hierarquia, a hierarquia demoníaca, ela é traçada de várias formas. Primeiro, com a função específica de cada entidade. Tá? Cada entidade tem ali uma especificidade do seu plano de atuação contra a do plano de Deus. E eles recebem nomes. Vou lhe dar, de repente, exemplos para que seja compreensível. Numa cultura hindu, por exemplo, vai ter um nome particular daquela região. Numa cultura... Vamos puxar aqui mais para o Brasil, vamos falar mais daqui, né? A gente tem diversos nomes de entidades. Cada nome, na verdade, não é o nome real. É como se fosse um brevet. É como se fosse soldado, cabo, sargento, tenente. Então, por isso que existem em vários lugares entidades com o mesmo nome.
né? Entidade X tem a mesma entidade com esse nome tem em diversos lugares. Na verdade, a entidade não tem esse nome. É a patente que representa a atividade dessa entidade. Então, entidade fulano de tal está trabalhando aqui, mas também está trabalhando lá? Sim. É porque existe uma hierarquia. O nome tão somente nos direciona a que tipo de função aquela entidade exerce. Mas o nome da entidade em si é outro. Existe, por exemplo, como você mencionou, Pombagira e diversos outros nomes. Pombagira X, Pombagira Y, né? Isso, na verdade, representa apenas a função que essa entidade atua. Eu tenho pouquíssimo tempo de convertido, na verdade. Eu tenho hoje, creio que 6 a 7 meses apenas de convertido. Mas sempre fui uma pessoa muito curiosa, que buscou sempre o conhecimento de muitas coisas, sobretudo das religiões, né? Inclusive, principalmente, talvez, na época em que eu era um ateu ferrenho. Eu buscava ali na Bíblia todas as contradições que eu pudesse encontrar e fazia parte de grupos que defendiam, né, o ateísmo, né, até em programas de televisão, essa coisa toda. E eu estudava muito. E estudava muito e muito. Obviamente, o ateísmo se misturou com essa espiritualidade que não necessitava de Deus, e eu fui embrenhando, mas a vida não melhorava, né? A vida estava sempre estacionada, eu tinha sempre mais do mesmo. Uma angústia, uma sombra que não se entendia, e começaram então a surgir alguns problemas lá na minha ordem, né? E eu decidi então, e até precisei, na verdade, fechar as atividades da ordem e fiquei ocioso espiritualmente falando nesse tempo. E nesse meio tempo, minha esposa começou a buscar. Na verdade, ela já estava buscando, mas ela não havia me falado, né? Por achar que eu não ia, enfim, achar legal, né? Até porque essa escola a gente começou junto, né? Foi uma ideia minha e dela, eu acho até que, na verdade, partiu mais dela do que de mim. Mas ela teve a bênção de Deus de uma forma muito interessante. Ela conseguiu abrir os olhos muito antes de mim, até porque eu tinha responsabilidade com a ordem. Mas o fato é que a angústia imperava no meu ser. Mas a Bíblia também não entrava. Eu não compreendia como se podia aceitar aquele livro, com aqueles mandamentos, com todas as contradições que eu achava que tinha, mas a angústia continuava. E até que eu resolvi dar uma chance, mas uma chance racional. Sem racionalidade eu não entro, não tem jeito. Se não tiver como estudar, se não tiver como pesquisar, se tiver só que crer por crer, para mim não dá, né? E eu comecei a assistir alguns programas de televisão com a minha esposa e começou a fazer sentido. Apesar de eu ter feito 1 ano de teologia na faculdade, eu percebi que eu havia aprendido tudo errado. Realmente me ensinaram tudo errado. Certo, dentro da doutrina deles, né? É uma doutrina católica, respeito, mas enfim, não bate com a Bíblia. Infelizmente, digo aos meus irmãos católicos, respeitosamente, ao lerem a Bíblia, todas as colocações ali dos cânones, da doutrina católica não vai bater, mas eu falo isso respeitosamente, meus irmãos. Enfim, comecei a buscar de uma forma mais arqueológica e histórica a Bíblia. E eu percebi que mesmo se eu fosse um ateu, a Bíblia me faria sentido. Por quê? Porque mesmo com o ateísmo, todas as profecias da Bíblia se cumpriram e vêm se cumprindo. Então, eu até falei com a minha esposa, religião à parte, essas profecias estão se cumprindo historicamente falando. Isso aconteceu, isso aqui aconteceu, isso outro aconteceu. Então, mesmo que eu não quisesse Deus ou Jesus na minha vida, eu não poderia negar a veracidade dos acontecimentos. Estava ali registrado. E aí eu peguei, na verdade, essa coletânea de deuses que eu tanto estudava e percebi que todos eles eram muito mundanos, muito materialistas, eles desciam para a Terra, né? Eles eram derivados da natureza. O único Deus de todo esse cabedal que era antes tudo, que era um criador, era o Deus cristão. Então o Deus cristão antecede tudo, antecede o tempo, antecede
a matéria, antecede a gravidade. Isso foi muito interessante, porque na própria ciência tem um paradoxo interessante que diz o seguinte: de nada, nada se cria. Tá? Isso é uma coisa que ficava na minha cabeça. Como algo pode surgir do nada, se de nada, nada se cria? Então, há de se ter um criador. Mas eu ainda era muito evolucionista. Até que eu pude pesquisar dentro dos sites criacionistas e, enfim, livros que trouxeram essa visão do criacionismo e começou a fazer um sentido muito maior que o evolucionismo. Então, veja bem, eu tinha um respaldo das profecias que eram reais, porque historicamente acontecia. Eu tinha uma releitura do criacionismo sem a paixão do evolucionismo, e tudo fez muito mais sentido. Assim, é uma coisa fabulosa. E aí eu pensei, gente, esse Deus cristão não quer nada de mim. Ele só me diz o seguinte: tenta ler minha palavra e tenta ver se faz sentido. Se fizer, você vai me aceitar naturalmente. Outro fator interessante: o Deus cristão é o único que não exige o seu amor. Todos os outros deuses você é obrigado a amar, você é obrigado a reverenciar. Deus te deixa livre para amá-lo ou não. Ele simplesmente diz: eu te amo. Se não me amar, tudo bem. Ele não vai te punir por isso. E isso foi algo assim fabuloso. Depois que eu pude entender, que eu tive a oportunidade de entender essa máxima, eu pensei, por que não então tentar dar uma chance para tudo isso? E aí quando eu falei, vou aceitar Jesus, vamos ver como vai ser esse processo. De repente tudo literalmente começou a mudar de uma forma muito radical. E o entendimento da Bíblia começou a chegar e chega constantemente. É um livro maravilhoso, é um livro doce, é um livro de um pai que quer simplesmente poder amar o seu filho. É um livro que não te exige nada complicado, até porque quando você começa a entender a Bíblia, é natural você viver como ela te orienta, que é a palavra de Deus, torna-se prazeroso. Exato. Não é uma obrigação, como as pessoas dizem. Exato. Você não vai poder fazer mais nada, você está proibido tudo. Deus é cruel, o livre-arbítrio não existe, essa coisa toda. Então foi um processo muito natural. Então, mesmo que eu não aceitasse Deus ou Jesus, eu não poderia negar a veracidade das profecias historicamente vindo a se realizar. Mas olha que interessante, irmã. Você tem um livro inteiro que te aponta para os últimos dias. Você percebe que estamos vivendo os últimos dias. Porque as profecias que historicamente você vê tendo ocorrido te diz, olha, se até 95% do livro tudo aconteceu, não vai ser esses 5% que vai falhar. Exato. Correto? Então, peraí. A probabilidade desses 5% estar errado é pequena. A probabilidade de estar muito certo. Eu não quero ficar aqui. Então, deixa eu entender esse processo todo. E aí é uma questão de abrir o coração mesmo e ter uma experiência pessoal, né? É realmente uma experiência muito pessoal. Qualquer testemunho que eu ou qualquer outro irmão trouxer vai ser muito impessoal perto de uma experiência pessoal. Acho que cada um tem que dar aquela oportunidade. E é muito simples. Deus, Jesus, não te compreendo. Me ajuda a te compreender. Ponto. A sinceridade das tuas palavras, das tuas emoções, vai trazer as respostas que você precisa. Né? Enfim, bem resumidamente, foi mais ou menos isso. Óbvio que tem muito mais coisa por aí, né, nesse meio todo, mas o mais impactante foi realmente essa leitura ateísta da Bíblia, né, da sua evolução histórica, onde as profecias historicamente acontecem, né, e essa percepção, inclusive científica. Você vê que a ciência prova a existência de Deus. Sim. É muito interessante. Nada se cria, logo algo criou. Sim. Algo. Porque, assim, e outra máxima da ciência também é: vida só pode vir de vida. Somente uma vida pode gerar outra vida. Somente vida gera vida. Exato. Nós não estamos aqui vivos porque gerou a vida, senão uma vida superior e inteligente, né? Enfim, a própria ciência
a própria arqueologia, a própria história nos levam a crer na Bíblia, consequentemente e principalmente crer na palavra de Deus.